Em menos de 150 anos, a humanidade fez algo que nunca havia feito em toda a sua história. Saiu do ritmo das estações, do nascer e do pôr do sol, do som dos animais e do vento nos campos, e passou a viver no ritmo das máquinas. O vapor começou a mover engrenagens, as engrenagens começaram a mover fábricas, e as fábricas começaram a mover o mundo. Nascia o mundo moderno. Mas toda transformação dessa magnitude tem um preço. A Revolução Industrial trouxe crescimento, tecnologia, produção em escala, cidades pulsando vida, mas também trouxe jornadas exaustivas, ambientes insalubres, crianças trabalhando antes mesmo de entenderem o que era a infância, e uma nova forma de organização social onde o tempo passou a valer dinheiro. Mas como tudo isso se iniciou? Quem foi seus precursores? E o que essa revolução mudou no mundo até os dias atuais? Hoje você vai entender isso em mais um vídeo de história aqui do canal. Fala comigo, eu sou o Mabson, já se inscreve no canal, pois não leva nem 5 segundos e você vai me ajudar muito a continuar produzindo cada vez mais vídeos como esse. Antes das chaminés dominarem o horizonte, o mundo tinha outro som. O som do vento nas plantações, do martelo na bigorna, da roda d'água girando lentamente, do tear manual trabalhando dentro de uma casa de madeira. No século XVII e início do século XVIII, a maior parte da Europa, especialmente a Inglaterra, era rural. Mais de 70% da população vivia no campo. Não existia horário comercial, muito menos cartão para bater ponto. O tempo era marcado pelo nascer do sol e pelo cansaço do corpo. A economia funcionava em pequena escala, local, fragmentada e descentralizada. Cada vila produzia quase tudo o que precisava. Era um mundo limitado em mobilidade social, mas relativamente autônomo na produção. Antes das fábricas, existiam oficinas, e antes das oficinas, existiam casas, que também eram locais de produção, ferreiros, tecelões, sapateiros e marceneiros. A produção era manual. Cada peça carregava tempo, habilidade e imperfeições humanas. Não havia padronização em massa e nenhuma esteira de produção. Grava essa palavra aí que a gente já vai chegar nela. Cada produto era fruto de um esforço individual. O trabalho estava integrado à vida familiar. Filhos aprendiam com os pais. O saber era transmitido oralmente. O ritmo era controlado pelo próprio trabalhador, mas essa autonomia tinha um custo: produção lenta, baixa escala e lucros limitados. Antes das fábricas centralizadas, surgiu um modelo intermediário, o chamado Putting Out System, ou sistema doméstico. Funciona assim: um comerciante fornecia matéria-prima como lã ou algodão, camponeses e artesãos produziam o tecido em casa, o comerciante recolhia o produto final e, por fim, vendia no mercado urbano ou internacional. Era uma forma primitiva de terceirização. Isso permitiu o aumento da produção sem construir fábricas, a expansão do comércio e maior integração entre o campo e a cidade. Mas também iniciou algo novo: a dependência. O trabalhador deixava de produzir para si, passava a produzir para um mercado distante, para alguém que controlava a matéria-prima. Era o primeiro passo rumo à separação entre quem produz e quem lucra. A estrutura econômica era pulverizada. Não havia grandes centros industriais, concentração massiva de trabalhadores ou proletariado urbano, como vamos conhecer depois. As comunidades eram relativamente autossuficientes. O sistema feudal já estava enfraquecido, mas seus traços permaneciam: hierarquias sociais rígidas, pouca mobilidade e propriedades concentradas nas elites rurais. A vida era previsível, mas também limitada. Fome era comum em anos de más colheitas, doenças eram frequentes e a expectativa de vida era baixa. A natureza era a principal força econômica. A colheita dependia do clima e a produção dependia das estações. O inverno reduzia a atividade, já o verão intensificava o trabalho. E aqui entra um ponto crucial, pouco explorado. Antes da Revolução Industrial, veio a Revolução Agrícola. Sem ela, nada teria acontecido. No século XVIII, a Inglaterra passou por transformações profundas no campo. Terras comunais foram privatizadas. Grandes proprietários consolidaram áreas produtivas. Pequenos camponeses perderam acesso à terra. Isso teve dois efeitos: aumento da eficiência agrícola e êxodo rural. Por isso, milhares de pessoas ficaram sem meios de subsistência e precisaram buscar trabalho nas cidades.
A Revolução Industrial não começou na China nem em qualquer outro canto do mundo. Começou em uma ilha relativamente pequena no norte da Europa. Mas por quê? No século XVIII, a Inglaterra reunia uma combinação rara de fatores: energia, capital, estabilidade, mercado, mão de obra disponível e acesso global. Era um ambiente perfeito para uma explosão econômica. Antes do petróleo e da eletricidade, existia o carvão. A Inglaterra possuía vastas reservas de carvão mineral e, crucialmente, essas reservas estavam próximas a rios e portos. Isso reduzia drasticamente o custo de transporte. O carvão resolvia o problema central. A madeira estava ficando escassa, as florestas estavam sendo esgotadas e a economia precisava de uma nova fonte de energia. O carvão, por sua vez, oferecia mais poder calórico, maior eficiência e disponibilidade em larga escala. Mas havia um problema: as minas alagavam constantemente. Era preciso bombear a água para fora, e é exatamente aqui que entra a máquina a vapor. James Watt não inventou a máquina a vapor, mas ele a tornou viável. As versões anteriores eram ineficientes e gastavam muita energia. Watt introduziu o condensador separado em 1769, aumentando drasticamente a eficiência. Isso transformou a máquina a vapor em algo aplicável, que podia bombear a água das minas, movimentar teares, acionar moinhos e posteriormente impulsionar locomotivas. A partir desse momento, a energia deixou de depender do vento ou da água corrente. Agora, a energia podia ser produzida onde fosse conveniente. Isso mudava tudo. Enquanto a França enfrentava tensões que culminaram na Revolução Francesa, a Inglaterra vivia um período de relativa estabilidade. Após a Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688, o país consolidou a monarquia constitucional, parlamento forte, sistema jurídico previsível, proteção à propriedade privada e incentivo a patentes. Investir na Inglaterra era menos arriscado do que em grande parte da Europa, e o capitalismo precisava de uma coisa acima de tudo: previsibilidade. Além disso, o sistema bancário inglês era bem mais desenvolvido, permitindo o crédito, o financiamento de empreendimentos e acumulação e reinvestimento de capital. Aqui está um ponto central que muitas vezes é suavizado nos livros. A Inglaterra, ela não começou do zero. Ela acumulou riqueza massiva através do comércio colonial. A chamada economia atlântica conectava a Europa, a África e as Américas, que envolvia o comércio de escravizados e exportação de açúcar, tabaco e algodão. Esse sistema gerava lucros gigantescos e a Revolução Industrial foi parcialmente financiada por esse capital. As fábricas têxteis inglesas dependiam do algodão, e esse algodão vinha majoritariamente das plantações do sul dos Estados Unidos e do Caribe, plantações movidas por trabalho escravizado. A Inglaterra dominava os mares, sua marinha era poderosa, os portos eram estratégicos e suas rotas comerciais eram extensas. Isso significava duas coisas fundamentais: acesso à matéria-prima barata e mercado consumidor global. Produzir em massa só faz sentido se houver para quem vender. A Inglaterra tinha colônias suficientes para absorver sua produção. Era um ciclo. Colônias forneciam matéria-prima, a Inglaterra industrializava e vendia produtos manufaturados de volta às colônias. Um sistema fechado e altamente lucrativo. Quando as fábricas começaram a se multiplicar pela Inglaterra, algo mudou não apenas na economia, mas no próprio ritmo da existência humana. Antes, o trabalho era medido pelos ciclos das estações. Agora, era medido pelo relógio. Nas cidades industriais como Manchester, Birmingham e Liverpool, as jornadas podiam ultrapassar de 12 a 16 horas por dia. O apito da fábrica marcava o início da rotina antes do nascer do sol. Homens, mulheres e crianças caminhavam pelas ruas ainda escuras, atravessando bairros úmidos e superlotados, para ocupar postos diante de máquinas que não podiam parar. A lógica era simples. As máquinas representavam investimento. Quanto mais tempo funcionando, maior o lucro. Parar era perder dinheiro. Nesse cálculo, o tempo humano se tornava apenas um custo operacional. As condições eram frequentemente insalubres: ambientes fechados, ar carregado de poeira têxtil, calor intenso, ruído constante. Acidentes eram comuns: mãos esmagadas, membros amputados, problemas respiratórios crônicos. Não havia nada parecido com uma legislação trabalhista, e no meio desse cenário estavam as crianças. Elas eram contratadas não apenas por serem mão de obra barata, mas por serem pequenas. Muitas eram deliberadamente escolhidas porque seus corpos cabiam entre as engrenagens das máquinas, para realizar limpeza e manutenção enquanto os equipamentos ainda estavam funcionando. O trabalho infantil
não era exceção, era parte estrutural do sistema produtivo. Famílias inteiras dependiam desse salário complementar para sobreviver. Em muitos casos, a alternativa era a fome. Os salários, mesmo para adultos, eram baixos. O crescimento populacional acelerado, impulsionado pela Revolução Agrícola e pelo êxodo rural, criou um excedente de trabalhadores nas cidades. Essa dinâmica consolidou o surgimento de uma nova classe social, o proletariado urbano. Pessoas que não possuíam terras, nem ferramentas próprias ou meios de produção, possuíam apenas a sua força de trabalho. Enquanto isso, as cidades cresciam de forma desordenada. Manchester se tornou o símbolo dessa transformação. Sua população explodiu em poucas décadas. Casas foram erguidas rapidamente para abrigar trabalhadores, muitas vezes sem planejamento, saneamento ou ventilação adequada. Ruas estreitas, esgoto a céu aberto, água contaminada. Epidemias de cólera e tifo eram frequentes. O crescimento econômico era real. A produção aumentava, o comércio se expandia e a riqueza nacional crescia. Mas essa prosperidade não era distribuída de forma equilibrada. A paisagem urbana revelava um contraste chocante entre bairros industriais e áreas residenciais da elite. A Revolução Industrial produziu riqueza em escala inédita, mas também produziu uma nova forma de vulnerabilidade, a dependência total do salário. O campo tinha suas limitações e suas durezas, mas a fábrica introduziu algo novo: a mecanização do próprio ser humano. O trabalho passou a adaptar seus movimentos ao ritmo da máquina. A repetição substituiu a autonomia e a disciplina substituiu o controle individual do tempo. E assim, era nesse ambiente que também começavam a surgir as sementes da organização coletiva, greves, associações de trabalhadores, os primeiros sindicatos. À medida que as fábricas iam se expandindo, as máquinas substituíam o trabalho artesanal. A Revolução Industrial começou a gerar algo inevitável: resistência. Para muitos trabalhadores, as máquinas não simbolizavam progresso, mas desemprego e fome. Tecelões especializados viam anos de habilidade perdendo valor diante de equipamentos que produziam mais rápido e mais barato. O problema não era apenas tecnológico, era social. A industrialização estava sendo imposta sem proteção, sem transição e sem alternativas. Foi nesse cenário que surgiu o movimento conhecido como ludismo. Grupos de trabalhadores passaram a invadir fábricas e destruir máquinas como forma de protesto. O que poucos mencionavam é que quebrar máquinas tornou-se crime punido com morte na Inglaterra. O governo enviou tropas para proteger as fábricas e reprimiu duramente os protestos. Muitos foram presos, executados e deportados. A mensagem era clara: o sistema industrial não seria interrompido. Mas a revolta não terminou ali. A concentração de trabalhadores nas cidades criou algo novo: consciência coletiva. Começaram a surgir as primeiras associações e sindicatos, ainda frágeis e muitas vezes ilegais, mas já articulando greves e reivindicações. Em 1819, essa tensão explodiu no massacre de Peterloo. Milhares se reuniram pacificamente em Manchester, pedindo reformas políticas e maior representação parlamentar. A resposta foi violenta. A cavalaria avançou contra a multidão desarmada, deixando mortos e centenas de feridos. Peterloo mostrou que a Revolução Industrial não era apenas econômica, mas era profundamente política. A modernização estava alterando não só a forma de produzir, mas também as relações de poder. Os luditas não conseguiram parar as máquinas, mas a resistência abriu caminho para debater sobre direitos trabalhistas, representação política e limites ao poder industrial. A industrialização avançava, mas agora avançava sob um clima de tensão. O tempo foi passando e no final do século XIX, o mundo já não era o mesmo das primeiras fábricas movidas a vapor. As cidades haviam crescido, os trilhos de trem cortavam continentes e o capitalismo industrial estava consolidado. Mas uma nova onda de transformações estava prestes a acelerar o mundo novamente. Se a primeira revolução industrial mecanizou o trabalho, a segunda eletrificou o mundo. A eletricidade mudou a lógica da produção. Diferente do vapor, que exigiam grandes máquinas centrais e sistemas pesados de transmissão, a energia elétrica podia ser distribuída com mais flexibilidade. Fábricas deixaram de depender de eixos gigantes girando no centro do prédio. As máquinas agora podiam ser organizadas de forma mais eficiente. A produção ficou mais rápida, mais contínua e mais intensa. Nas cidades, a eletricidade prolongou o dia. A iluminação pública transformou a vida urbana. O trabalho noturno se expandiu.
a indústria deixou de depender da luz natural e o mundo passou a funcionar 24 horas. Ao mesmo tempo, o aço substituía o ferro como material estrutural dominante. Mais resistente e mais versátil, o aço permitiu a construção de arranha-céus, pontes monumentais, navios maiores, trilhos mais duráveis. Era a infraestrutura de um novo século sendo erguida. E então veio o petróleo. Se o carvão havia sido o combustível de primeira fase industrial, o petróleo se tornaria a energia da mobilidade. Motores a combustão interna transformaram o transporte e a logística. A distância encolheu. Mercadorias cruzavam países com velocidade inédita. O mundo ficou interconectado de forma muito mais intensa. A produção em massa atingiu um novo patamar. Se antes as fábricas produziam em larga escala, agora poderiam produzir em escala padronizada e altamente sistematizada. Cada peça era idêntica. Cada processo era fragmentado. O trabalho foi dividido em tarefas mínimas, repetidas milhares de vezes. É aí que entra uma das figuras mais emblemáticas desse período, Henry Ford. Ford não inventou o automóvel, mas revolucionou a forma de produzi-lo. Em 1913, introduziu a linha de montagem móvel em sua fábrica. Em vez de trabalhadores se moverem ao redor do produto, o produto se movia até os trabalhadores. Cada funcionário realizava uma única etapa, simples e repetitiva. O resultado foi impressionante. O tempo de produção de um automóvel caiu drasticamente. O custo diminuiu. O carro deixou de ser artigo de luxo e se tornou acessível à classe média. E a produtividade explodiu. A linha de montagem aumentou a eficiência e reduziu a autonomia. O trabalhador deixou de compreender o todo. Já não era o artesão, nem mesmo o operador de máquina completa. Era o responsável por um único movimento repetido centenas de vezes por dia. O ritmo não era mais determinado pelo corpo humano, mas pela esteira mecânica. Muitos operários relatavam exaustão mental. A repetição constante gerava monotonia extrema. O indivíduo se tornava uma extensão da máquina. Enquanto isso, duas figuras simbolizavam a disputa pelo controle da nova energia que alimentava esse mundo eletrificado: Thomas Edison e Nikola Tesla. Edison defendia a corrente contínua, já Tesla a corrente alternada. A chamada Guerra das Correntes não foi apenas um embate técnico, mas também comercial e político. No fim, a corrente alternada de Tesla mostrou-se mais eficiente para a transmissão em longas distâncias, permitindo redes elétricas amplas e sustentação à expansão industrial global. A segunda revolução industrial consolidou corporações gigantescas. Empresas deixaram de ser oficinas ampliadas e tornaram-se organizações complexas, com milhares de funcionários, hierarquias administrativas e capital pulverizado entre acionistas. O capitalismo entrava em sua fase corporativa. A produção em massa criou abundância de bens. Produtos antes raros tornaram-se comuns. O consumo passou a definir o status. Surgia a sociedade do consumo moderna. Mas a tensão continuava presente. Se na primeira fase o conflito estava na exploração visível das jornadas exaustivas e do trabalho infantil, agora a discussão se deslocava para a padronização da vida, a perda de significado no trabalho e o poder crescente das grandes corporações. O mundo ficou mais rápido, mais conectado, mais produtivo e também mais dependente de sistemas complexos, que poucos compreendiam por completo. A Revolução Industrial não transformou apenas a economia, transformou a estrutura da sociedade. Milhões deixaram o campo e migraram para cidades que cresciam cada vez mais. A urbanização tornou-se irreversível. A cidade passou a conectar trabalho, poder e oportunidade, mas também desigualdade, pobreza e precariedade. Ao mesmo tempo, consolidou-se o capitalismo industrial. A riqueza deixou de estar ligada principalmente à terra e passou a estar ligada às fábricas, às máquinas e ao capital investido. Produzir para o mercado em larga escala tornou-se regra. O lucro passou a ser reinvestido para gerar ainda mais crescimento. A expansão contínua virou expectativa permanente. Dentro desse sistema surgiu o proletariado, trabalhadores que não possuíam meios de produção e dependiam exclusivamente do salário para sobreviver. Essa nova relação entre capital e trabalho criou tensões profundas. Além das transformações sociais e políticas, outro efeito começava a se manifestar: o impacto ambiental. A queima de carvão, a poluição dos rios e a exploração intensa de recursos naturais inauguraram uma relação predatória entre o crescimento econômico e a natureza, um padrão que se aprofundaria nos séculos seguintes. A Revolução Industrial criou riqueza e inovação, mas também consolidou desigualdades, conflitos ideológicos e um modelo de desenvolvimento baseado no crescimento constante. Desde então, vivemos dentro dessa lógica. O mundo moderno nasceu das fábricas e ainda funcionava segundo as regras que elas estabeleceram. A Revolução Industrial não ficou no passado, ela apenas mudou de forma. O vapor deu lugar à eletricidade, a eletricidade deu lugar ao petróleo, o petróleo deu lugar aos dados. Hoje,
As máquinas não são apenas de ferro e aço. São algoritmos, inteligência artificial, automação que organiza nossas vidas, rotinas e decisões. Se no século XIX o trabalhador precisava adaptar o ritmo da máquina, no século XXI, nos adaptamos ao ritmo da informação. A lógica continua a mesma: eficiência, produtividade, crescimento constante. E a revolução industrial não terminou, ela continua, só que agora digital. Ufa, chegamos ao final de mais um vídeo, e se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra gente produzir, é muita pesquisa, roteiro, edição. Então, se você gostou, por favor, se inscreva no canal aqui, ative as notificações, deixa o seu like. No mais, muito obrigado, um beijo no coração e valeu, tamo junto!